Flamengo vence o Fluminense de virada no Campeonato Brasileiro. Libertadores, Flamengo vence e dá recado à nação rubro-negra. Felipe Luiz deve poupar contra o Botafogo para controle de carga. 5 desfalques confirmados. Bruno Henrique pode ser suspenso. Matheus Gonçalves na seleção brasileira durante o Mundial. E zagueiro jogando de volante contra o Botafogo. Que história é essa? Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal Flamengo Novo e você é mais do que bem-vindo. Então dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, hype o vídeo, compartilha, comenta bastante, ó. Conto com vocês, hein? Conto muito com vocês por causa do fluxo de crescimento aqui do canal. Nem todo dia eu consigo vir aqui conversar com vocês por causa da correria da faculdade. Agora na semana que vem eu vou poder fazer isso de novo por causa da semana de provas que acabou, né? Provas e trabalhos, então agora eu fico mais tranquilo. Dito isto, Flamengo ontem jogando em Moça Bonita no estádio Proletário Guilherme da Silveira venceu com gols da Fernanda e da Cristiane o Fluminense por 2-1. Com esse resultado o Flamengo volta a ocupar o G4 do Brasileirão Feminino e tá aí firme e forte rumo a uma nova classificação para as fases finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, coisa que o Flamengo não consegue há muito tempo e quando consegue apenas vai até as oitavas de final e faz um papel ridículo. Então tá na hora do Flamengo investir mais ainda no futebol feminino. O técnico Maurício Salgado há algum tempo, que era algo que eu defendia, já saiu do Flamengo. Agora a gente está com a Rosana, ex-zagueira da Seleção Brasileira, que é a nossa técnica atual, e as coisas estão fluindo. Então as coisas voltando ao caminho que deveria estar e as coisas acontecendo do jeito certo. Parabéns às meninas da Gávea que conseguiram uma vitória num clássico, num confronto direto no dia de ontem. E aí, vocês acompanham o futebol feminino, galera? Quero saber a opinião de vocês. Será que agora o Flamengo tá no caminho certo? Deixa nos comentários aí, porque amanhã também, ó, além do futebol feminino, o Flamengo entra em campo no basquete, tá? O Flamengo faz o 4º jogo no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, lá em São Paulo, lá no Corinthians. Flamengo e Corinthians, lembrando que a série tá 2-1 pro Flamengo e uma vitória amanhã faz o Flamengo eliminar o Corinthians e chegar à semifinal do Novo Basquete Brasil. E o Flamengo, com isso, quer chegar para buscar o 8º título do NBB. Título esse que não vem há algum tempo, visto que o Flamengo é o atual vice-campeão da competição e o Franca é o atual tricampeão seguido. E o Sérgio Hernandes pode ser o primeiro técnico estrangeiro a vencer o NBB com o Flamengo. Sérgio Hernandes é argentino, tá certo, galera? Então vamos ficar de olho nesse jogo porque tá difícil em alguns momentos dos jogos do Flamengo por conta de não ter um pivô, como o Taya Gallizzi participando das rotações e o Juan Miranda sozinho não dá conta. E pela janela da temporada não dá mais para contratar outro jogador para participar da rotação principal dos 12 do Flamengo, ou seja, 5 titulares e os 7 que vêm do banco. Então, vamos ficar de olho nesse jogo amanhã. E falando em amanhã, tem Flamengo e Botafogo, né, pai? É. Às 18h30 a bola rola no Maracanã. Que horário? Melhor do que 8h30. Cruzeiro e Atlético é 8h30, cara, no Mineirão. Eu achei isso absurdo para um clássico. Acabar 10h30 da noite. Imagina a galera que mora no redor de Belo Horizonte ali, Contagem, Sete Lagoas, o pessoal para voltar para casa, hein? Ruim, né? Então 18h30 acaba sendo um pouco melhor, mas enfim. Então para esse jogo, galera, o Flamengo vai ter 5 desfalques já confirmados. A gente não tem o Plata com o edema ósseo, que só volta para o Super Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Além dele, a gente não terá o Matias Vinha, que está se recuperando de uma ruptura de ligamento desde o ano passado, também só à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Alan e Pulgar machucados, os 2 volantes rubro-negros também não entram em campo. E o Gerson, que foi injustamente expulso pelo Anderson Daronco no jogo com o Bahia. Então esses são os 5 desfalques que o Flamengo vai ter. O Flamengo pode poupar alguns jogadores por conta de controle de carga amanhã. Isso vai fazer o Flamengo ter uma novidade. O Léo Ortiz, que é zagueiro titular do Flamengo, mas também atua de volante, já atuou assim com o ex-técnico Tite, que graças a Deus já saiu do Flamengo, enquanto eu desejo uma pronta recuperação
da parte mental dele, que está se cuidando disso, que isso é importante também. Desejo uma pronta recuperação, mas ainda bem que saiu do Flamengo. O Tite usou o Léo Ortiz de volante e, pelo modelo de jogo do Botafogo ser um pouco mais consistente, infinitamente melhor do que o da LDU, o Flamengo vai precisar de um volante de sustentação ali e o Felipe Luiz estuda jogar o Léo Ortiz para aquela posição. Com isso, Danilo pode ser a novidade na zaga do Flamengo. O Flamengo que na quinta-feira, quando venceu a LDU, entrou pro time titular com De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael do meio para frente. O Flamengo não jogou com o primeiro volante de ofício. Mas isso foi possível levando em conta a fragilidade do adversário. E a gente sabe que com o Botafogo a gente não vai ter isso. O Wesley também amanhã não vai poder atacar tanto, mas isso eu vou falar no pré-jogo de amanhã, com base nas duas escalações, quando elas saírem, as prováveis. Então fica de olho no pré-jogo amanhã que eu vou desenhar tudo isso para vocês. Mas o Flamengo pode ter essas mudanças e mais ainda na escalação. Tá certo, galera? E falando em escalações, o Matheus Gonçalves pode ser desconvocado da seleção brasileira. Isso porque ele foi convocado junto com outros 4 atletas rubro-negros para integrar a seleção brasileira sub-20, que durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai fazer uma série de amistosos no futebol egípcio. E com isso, o Matheus Gonçalves não vai, na teoria, não serviria ao Flamengo no Mundial. Mas o Flamengo, que depende do jogador, mesmo que para reserva, para ter uma peça a mais ali nas votações, apesar do Felipe Luiz ficar na palhaçada de não utilizar o garoto do Ninho, ele vai pedir a desconvocação do Matheus Gonçalves junto à seleção da CBF. CBF que está em ebulição por conta da retirada do Edinaldo Rodrigues do grupo, do comando da presidência da CBF, né? E agora o suplente dele lá, o Fernando Sarney, o interventor nomeado pela Justiça Comum, vai convocar e já convocou eleições para a CBF para daqui a alguns dias. Hoje é 16, ele convocou as eleições para dia 25 de maio, então um dia antes da chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira para fazer a sua primeira convocação. Então vamos ficar de olho nisso aí para ver o que vai arrumar, né? Para ver quem vai ser o responsável por desconvocar o Matheus Gonçalves de maneira oficial para devolvê-lo ao Flamengo. Oi, pai. Uma pergunta. Ele entrou na justiça para voltar. Se vai ter eleição no dia 25. E se alguém da justiça disser que ele tem que voltar? Aí a eleição é suspensa até alguém caçar a liminar que ele deu deferimento ao pedido dele. Aí vai ficar aquela disputa de liminar para lá e para cá até o trânsito e julgado de sentença, que é a decisão definitiva. Como a galera que é do direito chama, para quem não tá ligado nessa expressão, entendeu? É assim que funciona. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos esperar, porque aquilo lá tá um balaio de gato do caramba, cara. Mas enfim. E antes de passar pro próximo tópico, eu quero deixar a pergunta para vocês. Vocês gostam da ideia do Léo Ortiz de volante? Matheus Gonçalves pode ir para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo de Clubes? Não vai fazer falta ou vai fazer falta? E falando em jogadores que vão fazer falta, galera, o Bruno Henrique pode ser suspenso a qualquer momento por conta do negócio lá do cartão forçado, que ele favoreceu o irmão dele. Quanto mais, supostamente, né, a gente não sabe até onde foi esse favorecimento, porque não houve flagrante. A comunicação houve, mas o montante do favorecimento a gente não tem a dimensão ainda, porque o processo não foi finalizado. Mas o STJD, com base nisso, já recebeu as informações da Polícia Federal, as informações do inquérito, e pode suspender o Bruno Henrique a qualquer momento. A implicação para o Flamengo, eu já te dou a palavra. O que dá? A implicação para o Flamengo é a seguinte: não pode rescindir o contrato do Bruno Henrique porque não houve a finalização do devido processo legal. Até aí tudo bem. Com isso, o que acontece? O Flamengo teria que continuar pagando o salário do Bruno Henrique mesmo com ele suspenso. E o Flamengo vai precisar ser ágil no mercado de contratações para trazer um outro centroavante para disputar a Copa do Mundo de Clubes e rodar ali com o Pedro. Pedro que ficou na reserva no jogo com a LDU e deve ficar na reserva no jogo com o Botafogo amanhã também. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, que o Bruno Henrique suspensa a qualquer momento, inclusive essa suspensão pode vir até durante a Copa do Mundo de Clubes, então vamos ficar de olho. E já que eu falei de contratação, galera, o nome que surgiu para ser substituto do Bruno Henrique aí,
nessa situação toda é o do Marcos Leonardo, centroavante revelado no Santos, que foi pretendido pelo Flamengo há algumas janelas aí antes dele se transferir ao Benfica de Portugal. E o jogador hoje foi treinado por Jorge Jesus nos últimos períodos aí, quando este era técnico do Al Hilal, onde o Marcos Leonardo se encontra até o presente momento da gravação desse vídeo, e o Al Hilal não tem, talvez, o interesse de permanecer com o jogador lá no momento para jogar o Super Mundial de Clubes, visto a quantidade de estrangeiros que o Al Hilal tem, e vai ter mais ainda com essa janela de contratações do meio do ano, especialmente para o Super Mundial de Clubes. E o Marcos Leonardo pode ser uma opção viável a pintar no elenco do Flamengo, dependendo dos valores, porque essa questão do Bruno Henrique vai acontecer de uma hora para outra, caso ele seja suspenso, e o Flamengo vai ter que ir de imediato ao mercado para trazer um jogador, já que o Juninho, vindo do Karabag Agdam do Azerbaijão, conseguiu em menos de 6 meses irritar a nação rubro-negra. Tá certo, galera? Pai, você queria fazer uma pergunta? Bruno Henrique pode se aposentar precocemente? Dependendo do período da suspensão, sim, e dependendo até do que for, ele pode ser banido do futebol. Vamos ver a forma que ele vai ser julgado e a partir do julgamento quais serão os modelos de sentença aplicados, tá? Então, vamos ficar de olho nisso, galera. E vocês acham o Marcos Leonardo um bom nome para substituir, na teoria, o Bruno Henrique na folha de pagamento do Flamengo, apesar de serem funções diferentes? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá certo, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha, comenta bastante. Saudações rubro-negras.